sem mais delongas, nós já vamos passar agora para a nossa próxima questão. Acompanhem comigo. Então fala lá, ó. Na próxima questão, gente, ele vai falar sobre a chamada responsabilidade empresarial. O que eu quero que vocês atentem, antes mesmo de nós lermos essa questão, que eu passei até para ela, mas é melhor fazer logo esse apanhado com vocês, é que essa responsabilidade relacionada à sucessão empresarial está estampada no artigo 132 e no artigo 133 do Código Tributário Nacional. O artigo 132 vai falar das situações relacionadas à fusão, à transformação ou à incorporação. Ora, se essa empresa aqui devia débito tributário, não pagou, ela era contribuinte, foi ela que praticou, pessoal e diretamente, ela era contribuinte e não pagou. E simplesmente agora ela foi incorporada por outra. Quem é que vai ter que pagar o débito tributário dessa aqui? Ora, essa outra que incorporou, na condição de responsável por sucessão empresarial. Certo? Se essa empresa aqui tinha débito tributário na condição de contribuinte, não pagou, e simplesmente resolveu realizar uma fusão com outra empresa, tornando-se agora uma única empresa. Quem é que vai ter que pagar pelos débitos tributários daquela antiga empresa? Ora, a nova empresa vai ter que pagar. E se for transformação? Ora, a empresa mudou a forma societária, ela era limitada, passou a ser SA. Ora, a nova empresa, a SA, vai continuar respondendo pelos débitos tributários da antiga forma societária, antes de ser transformada. É lógico, gente. O fisco não pode perder, não, nesse caso, não. Ah, não, era muito simples se fosse assim. Ah, a empresa tá quebrando, tá com débito tributário? Faz isso, não esquenta não com isso, não. O que é que a gente faz? A gente não paga, não. A gente realiza uma fusão com outra empresa e se livra. Não, não é tão fácil assim, não. A prova é tanta de que não é tão fácil que o artigo 133 ainda fala nas questões de aquisição do estabelecimento, fundo de comércio ou estabelecimento. Então, a empresa funcionava normalmente, tinha seus débitos tributários, não pagou. Estava lá, praticou o faturador, não pagou. Simplesmente resolveu vender os estabelecimentos. Gente, se aquele que comprar continuar na mesma atividade, na mesma exploração, por exemplo, se era ramo de calçados, continuar no ramo de calçados, vestuários, continuar vestuários, alimentos, continuar no de alimentos. Quem adquirir continuar na mesma atividade, ele pode ser responsabilizado de duas formas. Primeira, ele vai ser responsabilizado de maneira integral. Ou seja, quem adquire, continuou na mesma exploração, vai ser responsabilizado pelo débito tributário integralmente do anterior. Se esse anterior, ó, cessar a atividade econômica. Como é que o fisco vai atrás do anterior, se ele cessou a atividade econômica? Bom, os surfistas aí de casa, me desculpem, tá, gente? Que geralmente eu trago essa brincadeirazinha em sala de aula, mas não é, o que eu estou tentando dizer aqui não é pejorativo não, tá? É só para que vocês possam entender melhor. Só para que vocês, na hora da prova, lembrem de mim. O que é que eu quero dizer com isso? Ora, simplesmente seria a situação da empresa fechar as portas e os sócios, orem, irem surfar, curtir a vida, irem viver suas vidas e simplesmente não tá nem ligando mais para a atividade econômica. Foram curtir. Pode ter sido surf, pode ter sido, sei lá, foi andar de motocross. Enfim, o caba saiu e não quer mais trabalhar, não. Não quer bater um prego para ninguém. Não tem mais atividade econômica. Como é que o fisco vai atrás dele? Como é que o fisco vai conseguir dinheiro para pagar débito tributário? Complica, né? Então aquele que adquiriu vai ser responsabilizado integralmente. Integralmente. Certo. Agora vê só. E se aquele que vendeu não foi curtir a vida, não foi realizar nada desse tipo, e sim continuou explorando a atividade econômica? Ora, quem vendeu continuou explorando a atividade econômica. A mesma ou outra atividade econômica. Continuou explorando, ou então, em 6 meses, começou a exploração da atividade. Eu parei um tempo, parei 2, 3 meses, estava com a cabeça cheia, mas voltei agora. Agora eu vou ganhar dinheiro de novo. Ora, o fisco vai primeiro atrás dele, pois ele é que tinha praticado o fato gerador. Ele é que era o contribuinte. Agora, se nessa atividade econômica que ele está exercendo ele não tiver condições de pagar, aí subsidiariamente, cuidado, não é solidária não, é subsidiariamente, aquele que adquiriu vai ser responsável também. Então, gente, essa é a regra.
Essa regrinha que eu estou falando para você está no artigo 133 do Código Tributário Nacional. Agora que eu acabei de falar para vocês como é que funciona, pausa o vídeo, vai lá. Não vai cair não, gente. Não vai cair a mão não, se você procurar lá no CTN não. É rapidinho, 2 minutinhos você vai ler o 133 e vai entender. Vai dizer, ah rapaz, tá vendo? Eu li esse artigo aqui e achava ele até chato. Agora eu estou entendendo perfeitamente. Gente, essa é a regra. Responsabilidade integral. Quem adquiriu responde integralmente ou responde apenas subsidiariamente. Responde integralmente se quem vendeu for curtir a vida. Responde subsidiariamente se quem vendeu continuar ainda explorando a atividade econômica. Só que essa regrinha aí, ela não é aplicável, aí vamos para as exceções. Geralmente cai mais para a segunda fase da OAB, gente. Até agora não me recordo da FGV cobrar essa exceção não. Mas, enfim, é melhor dar o mais do que o menos. Gente, existem exceções. Qual é a exceção? Em se tratando de falência e recuperação judicial, a nova lei de falência, entendendo que deveria ser dado atrativos para adquirentes de empresas em falência e de empresas em recuperação judicial, para querer atrair maior quantidade de pessoas, resolveu afastar essa regra. Por quê? Ora, imagina lá, determinado sujeito quer comprar uma empresa que está falindo. Aí pensa, peraí, se eu comprar o estabelecimento, a empresa está falindo, ela fecha a porta, não paga o fisco, acaba a atividade econômica e eu, que acabei de comprar a empresa, vou ter que responder integralmente pelo tributo? Vou comprar não. Vou comprar mesmo não. Ora, isso acabava entravando o processo de falência. O processo de falência não é aquele processo, aquela lei de falência que todo bacharel em direito adora na faculdade, né? Lê direto aquela lei, oh, é maravilha, né? A lei 11.101 de 2005, né? Então acaba travando o processo, gente. A ideia do processo de falência não é alcançar a maior quantidade de receitas para poder pagar a maior quantidade de credores. Então vê, a empresa que estava falindo não consegue vender o imóvel dela, porque ninguém quer comprar, com medo de ter que pagar o tributo. Então, claro que essa regra acabava empatando o processo de falência. Aí o parágrafo 1º desse artigo 133 acabou determinando essa exceção. Diz que não vai se aplicar em falência e em recuperação judicial. Ou seja, se vai adquirir uma empresa, vai adquirir estabelecimento ou fundo de comércio de empresa que está falindo ou quebrando, pode adquirir tranquilamente, sem peso na consciência, pois você não vai ser responsabilizado pelos tributos. Mas existe a exceção da exceção. Aí foi demais, Rafael. Aí já tá demais. Gente, calma. Me dê só essa chance para explicar para vocês. Não desistam agora não, porque eu não desisti de vocês não. Vê só, gente. Quando nós temos a exceção da exceção, voltamos para a regra. Ora, temos a regra, isso aqui não se aplica não. Agora, essa exceção diz que essa exceção não se aplica, então volta para a regra. O que é que acontece? Não se aplica isso em processo de falência e recuperação judicial. Não foi isso que a gente combinou? Ora, essa regrinha de sucessão aí não vai se aplicar nem falência nem recuperação não. Certo, mas se quem estiver adquirindo tiver alguma relação com aquela empresa que está falindo ou que está em recuperação. Como é que é? É, gente, porque vê. Se eu sei que quando a empresa está em falência e em recuperação judicial, ela pode vender os bens a outra empresa e essa outra empresa não vai ser responsável pelo tributo, e eu sou um empresário e estou em falência, eu tive uma ideia. Eu abro uma empresa fantasma em nome de outro sócio, em nome da minha mãe, de um parente, ou então em nome de um testa de ferro, um laranja, e digo, olha, agora que a gente abriu essa empresa, o que é que tu vai fazer? Tu vai comprar tudo da minha empresa que está falindo, tudo da minha empresa que está em recuperação. Aí a gente mata aquela empresa ruim e continua explorando a mesma atividade pela essa tua nova empresa, a empresa saudável, já que a empresa saudável não iria responder pelos tributos. Gente, é complexo. Por isso que eu estou trazendo exemplos aqui. Claro que o brasileiro poderia fazer isso. Bicho inteligente, capicioso, né? Então o que é que o legislador fez no CTN? Disse, ó, se quem for adquirir esse estabelecimento ou esse fundo nos processos de recuperação e falência, se quem estiver adquirindo for um sócio de outra empresa, da empresa que está sendo executada, que está falindo, melhor dizendo, se for parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, ou se for agente desse falido, aí não se aplica não, essa regrinha não. Ou seja, se não se aplica a regrinha, se o sócio montar uma nova empresa para comprar aquela empresa antiga, ele vai ser responsável pelos tributos sim. A nova empresa vai ser responsável pelos tributos. Se
for mamãe que comprar um parente, mamãe criou uma nova empresa para comprar os fundos do seu filhinho. Nesse caso aí, gente, também a empresa dela vai ter que responder pelos débitos tributários, pois é uma exceção da exceção, se é exceção da exceção, volta para a regra. E também se for um agente do falido. Meus queridos, estou sem forças. Expliquei para vocês de uma maneira sintética tudo que está no artigo 132 e no artigo 133. Agora eu passo a bola para vocês. O revisaço foi dado. Tem que ler agora. Mais uma vez ressaltando. Se tem dúvida, manda um e-mailzinho para Rafael Novaes. Manda lá uma mensagenzinha lá no Facebook. Adiciona o professor lá, que o professor fica feliz da vida, tá certo? Gente, então vista essa revisão, vamos agora pegar acho que 2 a 3 questõezinhas que falam sobre essa matéria de responsabilidade. E aí eu volto de novo revisando dentro da própria questão o que eu acabei de dizer para vocês. Fechado? Ok? Tributário na veia? Vamos embora. O que é que diz a questão? Diz assim, ó. A empresa ABC Limitada foi incorporada pela empresa XYZ Limitada em 15 de 6 de 2011, sendo que os sócios da empresa incorporada se aposentaram, gente, 7 dias após a realização do negócio jurídico. 7 dias após a realização do negócio jurídico. Olha, embora, não tem atividade econômica mais não. Volta para a questão. Então tá lá, ó. 7 dias após aposentaram. Em 30 de 6 de 2011, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal apurou crédito tributário anterior à data da incorporação, resultante do não recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, entre outros tributos devidos da responsabilidade da empresa ABC Limitada. Pelo exposto, o crédito tributário deverá ser cobrado. Mais uma vez, gente. Meus queridos, ele está falando aí o seguinte. A ABC existia, mas agora foi incorporada por quem? XYZ. E os sócios de ABC foram o quê? Curtir a vida, se aposentaram. Ora, gente, foi incorporado, mas tinha um débito de ABC, que não foi pago. E agora? A ABC não exerce mais atividade econômica, nem os sócios exercem. Vai cobrar de quem? Da que incorporou, da XYZ. Alternativas? Diz lá, ó. Letra A, XYZ Limitada. XYZ Limitada. Aí vão me dizer que tributário é difícil. Tributário é uma matéria muito complexa. Tributário é impossível de se entender tributário. É não, gente. É não. Basta um pouquinho de atenção. É lógica. É entendimento social. É a matéria mais bela do direito público. Então basta a leitura dos dispositivos do CTN, tá certo? Vê como foi fácil a questão. É mais uma questão no bolso, meu amigo. É passar agora, pegar lá algumas questõezinhas lá no Estatuto da OAB, trabalho, penal, aquele meio campo e ir pro abraço, para a segunda fase na sua área. Beleza? Vamos ainda voltando para as alternativas, para vocês verem que não tem nada a ver, nada com nada. Vamos lá. Aí fala da empresa ABC. Ora, a empresa ABC não existe mais. Dos sócios da ABC, os sócios da ABC, meu amigo, foram se curtir a vida, se aposentaram. Aí diz solidariamente entre ABC e XYZ. Como é que pode ser solidariamente se a ABC não existe mais? Então, lógica nenhuma existe nessa alternativa. Portanto, alternativa letra A de amor, da empresa XYZ. XYZ.